Terceiro curso disponível para os agentes comunitários de saúde, também para o agente de combate às endemias ou até outros familiares que queiram saber um pouquinho mais sobre o autismo, é o transtorno do espectro autista. Então é super importante, eu já fiz cursos, né, sobre autismo já há mais de 3 anos pela universidade, pela Uniaselv. É super importante a gente compreender, lidar sobre o autismo, até porque fazemos visitas e muitas questões envolvendo as crianças, é fundamental que o profissional de saúde que está mais próximo da família possa perceber alguns aspectos e fazer encaminhamentos. Jamais o agente comunitário de saúde ele vai fazer diagnóstico, né? Dizer que tal comportamento ou sinais que aquela criança apresenta é autismo. Mas é fundamental você perceber e correlacionar muitos desses sinais que as crianças apresentam com o autismo. Nós devemos sim pensar nisso. Claro que nós não vamos dar o diagnóstico, mas fazer encaminhamentos e quanto antes melhor para favorecer aí acompanhamento para essa criança. O curso está disponível em 60 horas, também com certificado. Você pode se inscrever também pelo mesmo Pix, também o mesmo valor, nesse caso aqui R$ 18,50, um breve desconto de R$ 18,50. Então, o curso sobre o espectro autista, chamado TEA, tem carga horária de 60 horas e ele busca aprimorar a compreensão sobre o transtorno na contemporaneidade e seu reflexo na família e na sociedade. Por isso que é fundamental você, profissional de saúde, ter esse curso. E cada vez mais está tendo diagnósticos de casos de autismo. Então, muitas crianças apresentam sinais leves, sinais também mais elevados de graus de autismo. Então, é fundamental você saber lidar com isso. Inclusive, desmistificar que, às vezes, muitos sinais de autismo as pessoas acabam confundindo com diversos outros problemas, né? Inclusive, tem casos que, porque a criança não foi batizada, acha que a criança está tendo algum comportamento ali anormal e que possa ser algo espiritual, quando não tem nada a ver. Então, eu mesmo já tive situações dessas, né? E a gente precisa saber orientar, claro, respeitando as culturas, né, as tradições das pessoas, mas apresentando o que nós entendemos de saúde. Então, você precisa sim saber um pouquinho mais sobre o autismo. Então, você vai entender aqui um pouquinho sobre conceitos históricos e culturais do autismo, classificações, terminologias, as causas e seus diagnósticos, ó, fundamental, destacando as particularidades nas relações socioafetivas, ó. Então, a gente vai compreender um pouquinho aí o comportamento da criança autista. Isso, claro que em muitos casos você vai chegar na casa e será o primeiro profissional ali mais próximo, né, que vai ter um convívio de mais tempo, né, visitando mensalmente aquela família e saber sobre a situação daquela criança. Qualquer outro profissional vai ter menos contato com as crianças, então você é o primeiro elo que pode ajudar essa família, sobretudo em situações de autismo. Então, esse conhecimento irá favorecer o agente comunitário de saúde a saber lidar com situações no seu território de trabalho, que são classificadas, que são características do autismo. Inclusive, a fase pré-diagnóstico passa pelo ACS. Então, essa fase aqui é importante, que você vai saber perceber comportamento das crianças a partir do que as mães, os pais relatam durante as visitas. E você vai saber questionar um pouquinho mais ali sobre o comportamento, o convívio social das crianças. Então, tudo isso é fundamental. O profissional bem qualificado saberá analisar a relação e relacionar o autismo ao autismo como possível causa para determinada situação. Então, a gente tem que sim que relacionar, pensar que determinada situação ali pode ser autismo. E, claro, você não vai dar o diagnóstico para a família, mas você vai encaminhar e, inclusive, pode mencionar aí com seus colegas de trabalho essa possibilidade ou até acompanhar durante a consulta médica, mas claro que respeitando a particularidade, mas você pode informar também ali a equipe, né, nas reuniões, que há uma determinada situação que é provável que requira um diagnóstico, sobretudo voltado aí para autismo ou outras doenças também, que TDAH, então são diversas doenças que têm
sinais parecidos, né? E precisam iniciar o cuidado do agente comunitário de saúde. Então, o autismo é mais do que um termo doença, na verdade, ele é um comportamento, né? Então, precisa de toda a atenção, porque é por um acompanhamento. Então, não vai ter ali a cura, né? Mas sim o acompanhamento, e isso é fundamental, sobretudo para o desenvolvimento da criança e a família saber lidar com o autismo. Relações interpessoais. Então, você é um fundamental aí para compreender logo isso. Então, o ACS jamais fará diagnóstico, né, como eu já acabei citando, contudo, conversar com a família sobre a importância de buscar diagnóstico, inclusive considerando a hipótese de autismo. Então, é fundamental para que a família busque, através da medicina, diagnóstico de situações que não são meramente problemas de comportamento, manias ou motivos mesmo de crenças, né? Então, atrelando ali ao mau comportamento daquela criança. Então, a família, o ACS pode fazer essas indicações, pensar essa possibilidade, mas jamais apresentar um diagnóstico. Quais são as etapas aqui do curso? 4 etapas. Então, primeiro, quem são os autistas? Aspectos teóricos, você vai compreender o autismo. Também vai compreender na etapa 2, classificações e terminologias do autismo. Então, causas e diagnósticos e tratamento. Então, você vai entender essas 3 coisas, inclusive sobre prioridade também do autista ao chegar na unidade básica de saúde, ao chegar no pronto-socorro. Então, quem é autista tem uma determinada prioridade, inclusive no atendimento. Então, você já sabia disso? Então, participe do curso que você vai entender e vai saber informar também isso para a família. Então, aqui também relações familiares e socioafetivas, como a família está envolvida no autismo, aí, quando tem uma criança com um diagnóstico. Também você vai entender autismo no SUS, protocolos de atendimentos, ó, fundamental isso aqui. Você vai ver também acompanhar diário de um autista, 10 coisas que autistas gostariam que você soubesse. Aqui é a partir de um autista. Então, você vai entender na visão do próprio autista o que que ele quer que você compreenda. Então, o autista ele requer até a forma de você falar com o autista tem que ser muito bem clara. Você não pode fazer, digamos que, redundâncias, né? Querendo que ele entenda, compreenda o que você quer falar. Então, você tem que ser muito claro, muito direto, na comunicação com o autista e você deve orientar isso para a família. Então, a família tem que ser muito clara, saber falar diretamente, evitar metáforas, porque às vezes o autista ele não vai saber interpretar. Então você tem que ser muito direto ao que vai falar. Até mesmo dizer, estou morrendo de fome. Então, para nós isso parece comum, mas para o autista ele vai acabar interpretando mesmo ao pé da letra, o morrendo de fome. Então, teria que ser uma outra forma de comunicação. Então, você vai entender um pouquinho isso também nesse curso. Também aqui vai entender um pouco dos 15 sinais de autismo considerados leves, então pode ter muitas crianças com autismo e ainda não foram identificadas e seriam fundamentais, mesmo porque sejam sinais considerados leves. Identificação dos primeiros sintomas, né, os sinais do autismo pelos pais, então o que é que os pais devem perceber e o que é que você, profissional de saúde, pode perguntar para que os pais falem sobre esses sintomas, esses sinais, e se isso é relacionado ao autismo, que você já vai ter domínio. Então, como a justiça garante o atendimento aos autistas, ó, isso aqui é fundamental, ó, direitos dos autistas. Lei federal também sobre pessoa com transtorno do espectro autista. Então, o termo mais correto a utilizar é esse, ó, pessoa com transtorno do espectro autista. Então, é a forma mais correta de você se relacionar até com a família ou diretamente com a pessoa autista, dessa forma. Então, não diretamente afirmar que é uma deficiência. Então, é melhor você ir para o termo correto, que é um transtorno. Então, não é nem considerado uma deficiência, uma doença diretamente ao pé da letra esses termos. Mas são questões também, assim, às vezes até tratadas no meio da saúde. Então, o curso tem vídeos interessantes, textos complementares que você pode ler, pode imprimir, indicações de leitura, dicas de livros que você pode, inclusive, adquirir, filmes também. Então,
pode assistir filmes. Eu convido você a assistir. Tem um Ishan, por exemplo, é um filme indiano. Você encontra, inclusive, no YouTube. Esse filme já fala sobre dislexia. Então, às vezes, é sobretudo mais ligado à educação. Dislexia é um problema relacionado aí à aprendizagem. A criança ela tem dificuldade de compreender as letras. Por exemplo, a letra D com a letra P, ela vai entender ali praticamente que é uma letra só, mas mudando apenas a posição, mas a criança ela não vai compreender. Às vezes, na parte visual, vai confundir P, Q, D, as letras minúsculas, elas têm o mesmo sinal, o mesmo símbolo, mudando somente ali a posição, né? Então, Dislexia é um filme sobre ali o indiano Ishan, e aqui você vai ver filmes relacionados ao autismo. Isso é fundamental para a inclusão. Forma de inscrição também, a mesma coisa, telefone, 75 ali, ó, você vê o código direitinho, valor 18,50. Esse curso ele não está aqui ainda disponível diretamente no cartão de crédito. Ele não está, é um valor pequeno, são cursos que têm valores aí simbólicos, né, de R$ 19, então dá para você fazer. Inclusive, se você fazer 2 cursos, você se inscrever em 2, você tem direito a desconto. Então, você vai pagar aí somente R$ 29 e ainda vai ganhar um outro curso grátis. Então, você vai ainda ter esse direito a esse bônus.